Os olhos de Deus estão sobre nós. Vamos confessar isto já, é verdade, nós cremos e por isso nós falamos. Diga com fé, os olhos de Deus estão sobre nós. Traga para você esta realidade. Diga, os olhos de Deus estão sobre mim. Você crê? E o que você imagina agora que Deus, olhando para você, tem para você? Deus está olhando para você. Os olhos de Deus estão sobre você. Receba o que virá deste olhar de Deus para você neste dia. No livro do profeta Jeremias, capítulo 24, versículos 6 e 7, está escrito: porei sobre eles favoravelmente os olhos. Então tire qualquer vínculo com o passado, com o medo, com o tipo de terror de Deus, de pavor de Deus, porque os olhos de Deus são favoráveis para mim e para você. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. Eu louvo a Deus porque quando a gente pega um caminho, um atalho, ele faz voltar para o lugar certo. Edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. Quem recebe? Deus está dizendo que tem para você estabilidade, que Deus vai plantar você, que Deus vai estabelecer você. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Nós recebemos de Deus este coração circuncidado pela palavra para conhecermos a Deus plenamente como Ele é. Eles serão o meu povo, nós já fazemos parte deste povo, e eu serei o seu Deus. Nós temos um Deus, igreja, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Quando nós nos convertemos, confessando melhor, quando o Senhor nos converte, o nosso coração, circuncidado pela palavra, transformado pelo poder daquele que é poderoso e que habita em nós, faz-nos voltar para Deus de todo o nosso coração. Eu sei que você está aqui porque você ama a Deus de todo o seu coração. E você sabe que Deus também lhe ama com todo o coração de Deus, que é infinitamente maior e melhor do que nós podemos supor ou imaginar. E este Deus hoje, grande, tremendo, que lhe ama profundamente, tem os seus olhos sobre a sua vida. E quando Deus tem os olhos sobre a vida de alguém, esta pessoa é vencedora, é vitoriosa, é triunfante. Amém? Vamos orar ao Pai. Muito o Senhor tem a nos falar. Senhor Jesus Cristo, Deus bom, Deus que é sempre bom e que está sempre certo. Nós nos colocamos debaixo agora, Senhor, da tua cobertura de unção manifestada, porque a unção do Santo já está nas nossas vidas. E nós recebemos agora aquilo que está preparado para este dia. Nós, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, chamados por ti, regenerados, lavados no sangue do Cordeiro, redimidos. Nós, que antes estávamos mortos, mas que agora temos vida e vida em abundância, vida eterna. Nós, que fomos reunidos em família espiritual, bendita sobre esta terra, para ouvirmos a tua voz, para entendermos os teus desígnios e propósitos, e para estabelecermos as nossas vidas sobre a tua vontade. Ó Deus, nos abrimos para aquilo que tu tens para nós neste dia. Que a carne agora seja humilhada, Senhor. Toda lógica, todo raciocínio humano, nós levamos cativos os pensamentos, tudo que é humanidade. Cativos estão em obediência a Cristo Jesus. Nos abrimos para o mover sobrenatural e grande que está preparado para cada vida neste lugar. Em nome de Jesus, amém. E todos que creem digam amém. Amém. Os olhos de Deus estão sobre você. Amém. Meus irmãos amados, ovelhas de Jesus Cristo, vencedores, privilegiados por conhecerem a graça de Deus, rebanho de Jesus Cristo, igreja amada, noiva, sem mancha, sem mácula, sem defeito, preparada, ataviada para se encontrar com Cristo nos ares, aquela noiva que Ele virá buscar, aquela noiva que está sendo restaurada
para receber o noivo. Aquela noiva, a igreja, que está sendo restaurada em todos os âmbitos, em todas as áreas, para um encontro glorioso com Jesus Cristo, o ressuscitado. Bem-aventurados, vitoriosos. Deus é onisciente, Ele sabe tudo, Ele tem ciência de tudo, e por isso Ele conhece toda a sua vida e toda a sua história. Veja, por favor, o que diz o salmista no Salmo 139, 1 a 5. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Vem um conhecimento a mais, um acréscimo. O Senhor põe os olhos sobre você e o Senhor põe a mão sobre você. Diga amém. Diga, eu estou seguro em Cristo Jesus. Bem, Deus conhece e está no controle de todas as áreas da nossa vida. Deus conhece o nosso passado, irmãos, que graças a Deus já foi perdoado e lançado no mar do esquecimento, porque tudo se fez novo. E Deus conhece também o nosso presente e o nosso futuro. Ele sabe o seu caráter, Ele conhece os seus pensamentos, Ele sonda a sua mente, os seus sentimentos, tudo que passa no seu coração. Por isso Ele sabe quais são os seus sentimentos mais profundos, os intentos do seu coração. Nada está oculto para Deus, nem os detalhes menores da nossa vida. Mas eu tenho uma pergunta a lhe fazer nesta hora. Você, o que você conhece sobre Deus? Ele conhece tudo a seu respeito. E você? O que é que você sabe sobre Deus? Porque Deus sabe tudo da nossa vida. O que nós sabemos sobre Deus? O que nós conhecemos de Deus? Você tem buscado conhecê-lo? O que Deus significa para você? Como é que vai o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão, a sua intimidade com o Todo-Poderoso? O que é que você espera de Deus? Quais são as suas expectativas? Como você vê Deus neste momento? Qual é a imagem de Deus na sua mente quando você pensa nele? Nós precisamos rever isto. Porque, amados, a igreja tradicional, a igreja legalista, não mostra ao povo do Senhor o Deus verdadeiro da Bíblia, apresentado na Bíblia. A igreja tradicional, a religião, não mostra o Deus de graça, de misericórdia, de perdão, de amor. Pelo contrário, aí fora só dizem, cuidado, Deus castiga. Cuidado, você vai perder a sua salvação. Cuidado, Deus pesa a mão. Cuidado, Deus pode permitir que o diabo lhe possua. É isso que dizem. E a pessoa passa a ter, então, uma imagem errada a respeito de Deus. A pessoa passa a ter um sentimento negativo em relação a Deus. E ao invés de temerem a Deus, de terem um temor reverencial, um respeito reverencial de Deus, passam a ter medo de Deus, paura, pavor de Deus. Existem também aquelas pessoas que acham que pagando o preço, se esforçando, trocando algo com Deus, estarão agradando ao Senhor. Fazendo sacrifícios e sacrifícios da carne, moverão o coração de Deus. Amados, se Deus fosse isso que mostram por aí, Ele seria um mau pastor. Ele seria um mercenário. A igreja não é tribunal.
A igreja de Jesus Cristo é lugar de amor, é lugar de libertação, é lugar de cura, de restauração, de convívio em paz. Isto é a igreja de Jesus. Jesus Cristo mostra sempre o seu amor ao seu povo. E ele mostra que o seu povo deve ter atitudes de misericórdia também. Deve amar, deve se doar, deve se responsabilizar pelo seu chamado e pela vida do corpo de Cristo. O papel da igreja é ensinar como é que a pessoa vai se levantar, como é que a pessoa vai se reerguer e não errar mais. Mas onde não é pregado o verdadeiro Deus, se atiram pedras, se expõem pessoas, se condenam, se julgam. É verdade. Deus não está nestas condenações, nestes julgamentos, nestes tribunais humanos. Deus é o que a Bíblia diz que Ele é. E quando se conhece a Deus, não dá mais para se afastar da igreja. Não dá mais para não ter comunhão com os santos. Não dá mais para se afastar do caminho do Senhor. Porque estas coisas se tornam o maior prazer na vida de um salvo. Se tornam na maior alegria e na maior satisfação. Até mesmo a razão de viver. Quando você conhece esse Deus que é Pai, que é Pastor, e que não nos deixa faltar nada. Quando você conhece esse Deus que é guia, que é amor, que é paz, que é longânimo, que é perdoador, esse Deus que se compadece de nós, aí sim você conhece o verdadeiro Deus. Eu quero lhe dizer que você está conhecendo este Deus aqui na Cristo Vive. Eu quero lhe dizer que foi Deus que lhe trouxe a este lugar para se revelar a você da forma que Ele quer ser conhecido. Um Deus de cura, um Deus de vida, um Deus que é conselheiro, um Deus que é forte, um Deus que é poderoso, um Deus que é real, que é vivo, que é rico, que é alegria e que é a nossa vitória. O Deus que você está conhecendo e tem tido intimidade é um Deus que tem realizações para a sua vida. É um Deus que se compraz, tem prazer na prosperidade dos seus servos. Quando você conhece o Deus que ouve as suas orações, o Deus que não é um Deus indiferente para com você, você passa a conhecer um Deus e a se relacionar com um Deus que sempre lhe responde, que sempre age, que sempre opera na sua vida e que está sempre pronto a operar, se necessário, milagres. Um Deus que é o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre. Um Deus que abençoa, que prospera, que liberta, que muda situações, que muda caráter, que dá força para nós adquirirmos até riquezas. O nosso Deus é luz. Nele não há trevas nenhuma, nada. Ele é o sol da justiça, Ele é a videira verdadeira. O nosso Deus é a ressurreição, Ele é o caminho, Ele é a solução, Ele é a resposta, Ele é a porta que está aberta para as ovelhas, Ele é o sustento, o abrigo. O nosso Deus é a fortaleza, Ele é a rocha. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa esperança, Ele é o porto seguro, Ele é a fonte de todo bem, Ele é o pão da vida, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele se manifesta como Pai, Ele já nos criou na sua semelhança e na sua imagem, na manifestação como Pai, Ele se manifestou como Filho para nos redimir e Ele se manifesta nesta dispensação como Espírito Santo, mas Ele é o único Deus, Ele está no trono, Ele é imutável, Ele é infalível e nesta noite Ele tem os olhos sobre a sua vida, Ele tem a mão sobre você, Ele está no controle absoluto de tudo que envolve a sua vida. Amém? Isto faz parte de conhecer a Deus. Deus é tudo isso e muito mais. Ele é Jesus, Ele é Rei de reis, Ele é Senhor de senhores. Conhecer um Deus assim muda tudo, amados. Altera tudo. Mas se você investe num conhecimento errado, de que Deus é mau, de que Deus apaga o nome do livro da vida, ou de que Deus manda para o inferno, que se tem que ficar por aí lutando com o demônio,
que se precisa jejuar, sacrificar, pagar o preço. Se você investe nesse tipo de conhecimento errado, você não está conhecendo o Deus que a Bíblia mostra. Você está conhecendo o Deus fabricado pela religião, pelo legalismo, pelos homens. Mas quando você se depara com o Deus da graça, com o Deus que se revela como Ele é, que tira o fardo dos ombros, que dá entendimento, que dá descanso, aí você é feliz, aí você é realizado, aí você tem bem-estar, aí você ama a vida. Você acha que Deus iria lhe tirar do mundo? Você acha que Deus iria lhe tirar do império das trevas, dos caminhos escusos? Que Deus tira uma pessoa do crime, da prostituição, das drogas, da macumba, do espiritismo, da loucura, da idolatria, para depois deixar esta pessoa sofrendo, para depois deixar esta pessoa mal resolvida, sabe, prostrada no meio da sua caminhada? Não, esse não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus começa uma boa obra e Ele leva adiante e termina. E vai completar tudo o que Ele começou em nossa vida até ao dia de Cristo Jesus. Jeremias 24:7, voltamos lá. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Nós podemos dizer, igreja, que nós estamos voltados de todo o nosso coração para Deus. Nós temos prazer de dizer que somos cristãos. Nós temos prazer de dizer somos crentes sim em Jesus Cristo. Não ficamos com aquelas coisas do social. Nós somos evangélicos. Evangélicos? Quem é cristão não precisa se esconder atrás de nomes de moda. Não precisa se esconder atrás de nome ou placa de denominação. Quem conhece esse Deus e tem um coração totalmente voltado para Ele, tem prazer de dizer, eu sou crente em Jesus Cristo, eu estou até o último fio de cabelo comprometida e comprometido com Ele e com a sua palavra. Nós damos o nosso testemunho dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, na faculdade, no colégio, na rua, no clube, onde nós andamos. Nós convidamos pessoas para virem à igreja por amor. Nós convidamos pessoas para virem para a igreja porque nós queremos que Deus seja glorificado através de outras vidas também. Nós temos prazer de louvar, de adorar a Deus. Amados, nós estamos voltados para Deus de todo o nosso coração, porque Ele já nos deu um coração para nós conhecermos a Ele como Ele é. Uma vez conhecendo a Deus, você precisa ter experiências boas na vida. Porque dizer, eu conheço esse Deus desta forma e a minha vida continua a mesma? Não. Se Deus lhe dá este conhecimento, se revela a você como Ele tem se revelado a nós, é para que você tenha boas experiências nesta vida. No livro de João, capítulo 8, versículo 32, está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou insistir com uma palavra que eu tenho pregado nos programas de televisão. Se uma pessoa que se diz cristã está num lugar que se diz pregar Jesus Cristo ou a sua palavra, e essa pessoa não é liberta, esta pessoa mantém áreas de escravidão na sua vida, esta pessoa ainda está presa a alguma coisa, esta pessoa não está num lugar onde a verdade é conhecida. Porque uma hora, amados, a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade tem que libertar, a verdade tem que beneficiar uma pessoa que a conhece. Então as pessoas que dizem assim, não, eu vou a uma igreja, eu sou crente em Jesus, eu sou daqui, eu sou dali, mas eu tenho áreas de escravidão na minha vida, não estão recebendo a verdade verdadeira, se eu posso dizer isso. Estão recebendo muitas vezes sofismas. Sabem o que são sofismas? Meias verdades. São verdades com mentiras embutidas, que tornam em tudo em mentiras. Ou são mentiras
com uma cara, uma pincelada de verdade. Meio versículo, meio testemunho, e a pessoa se envolve achando que é Deus, que é verdade, e é um sofisma. E por isso ela não é liberta. Por isso ela vive aprisionada. Conhecereis a verdade. E a verdade, não é mais nada não. Não é copo de água, arruda, sal, campanha. A verdade por si só é forte. Forte o suficiente para libertar um filho de Deus. Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Conhecereis a verdade. Jesus é a verdade. Conhecereis Jesus, o Senhor, o Deus verdadeiro, e a verdade vos libertará. Mudanças acontecem, milagres se manifestam, vitórias vêm, porque Deus é aquilo que Ele faz e Ele é aquilo como Ele se revela a nós. E você tem que se agarrar nisso aqui. Na hora das necessidades, Deus supre, se você o conhece como Ele é. Salmo 23:1 diz, o Senhor é o meu pastor. Quem é o Senhor? Jesus. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Ele é o seu pastor. E se Ele como Ele é, e como Ele quer ser conhecido, se Ele é o seu pastor, e se Ele pastoreia a sua vida, então nada lhe faltará. Porque falar que Ele é o nosso pastor, mas não lhe dar espaço para pastorear a vida é muito diferente. Ele tem que ser o seu pastor e tem que pastorear a sua vida. Filipenses 4:19, e o meu Deus, Ele é o seu? Diga, é o meu Deus. Segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu quero lhe dizer esta noite que nenhuma necessidade sua vai ficar sem ser suprida. Se Jesus Cristo é o seu pastor, e se Ele tem verdadeiramente pastoreado a sua vida, nada vai ficar sem suprimento de Deus. É impossível que Deus negue-se a si mesmo, que a palavra de Deus volte vazia. No fogo, Ele não nos deixa queimar, igreja. Na água ou nas águas, Ele não nos deixa submergir. Nas lutas, Ele sempre nos socorre. Nas tribulações, Ele está bem presente. Você crê? Amém. Salmo 139:7 diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não se esqueça, os olhos do Senhor estão sobre você. A mão do Senhor está sobre a sua vida. Para onde que você vai fugir? Para onde você vai se ausentar? Não tem para onde. Não tem como fugir de Deus. Não tem como fugir de Deus. Talvez alguém que me ouça nesta hora, ou aqui presente, ou pela internet, quem sabe alguém tentou fugir de Deus, mas não conseguiu. Porque foi feito para Deus. Foi predestinado, tem um coração voltado para Deus. E quem é para Deus não pode ficar sem Deus. Amém? Versículos 8-10. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Tem mão à beça nesses versículos hoje, não é? Eu acho que alguém entrou aqui pensando que estava à deriva. E Deus está dizendo, não está não. A minha mão está sobre a tua vida. A minha mão controla a tua vida. Eu te sustento, eu dirijo os teus passos. E os meus olhos estão fixos sobre você. Amém? Amém. Vamos entender, amados, que essas são experiências de vida de quem conhece a Deus como Ele é. Deus está conosco e agindo em todo lugar. Por isso, nós vamos conhecer agora 3 etapas para o cristão ser vencedor e abundante e suprido em todas as áreas da sua vida. Primeira etapa, conhecer o verdadeiro Deus. Foi o que eu falei até agora. Este é o princípio de toda a bênção, de toda a felicidade, de cura, de prosperidade. Este é o princípio, conhecer o verdadeiro Deus. Porque enquanto você não conhece o verdadeiro Deus, nada de bom lhe acontece. Nada. Então, lembre-se que conhecendo a verdade lhe liberta. E coisas começam a acontecer. Primeira etapa, conhecer o verdadeiro Deus. Segunda etapa, obedecer a Deus.
É muito bonito dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Obedecer é deixar Deus pastorear a sua vida. Porque tem muito rebelde no meio do povo do Senhor. Diz: ele é o meu pastor, nada me faltará, quando lhe aperta os calos. Quando precisa de alguma coisa, começa a pegar aqueles versículos, sabe? De subsistência, eu digo, na hora do desespero. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele diz: eu sou o teu pastor, deixa eu pastorear a sua vida. Aleluia! Então a segunda etapa é obedecer a Deus. Em Deuteronômio 28:13 diz: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Todo mundo quer. E só estarás em cima e não debaixo. Todo mundo quer. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, se você realmente tiver Deus lhe pastoreando a vida, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então, há uma condição para ser cabeça e para estar por cima. Qual é a igreja? Obedecer a Deus. Quer estar por cima? Quer ter para emprestar e não tomar emprestado? Quer dominar e não ser dominado? Quer sujeitar e não ser sujeitado? Quer ter honra e nunca mais ser humilhado e desonrado? Você tem que obedecer a Deus. Primeira etapa, então, conhecer o verdadeiro Deus. Segunda, obedecer a esse Deus. 1 de Pedro 1:2 diz: eleito, quem é eleito aqui? Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Você já foi santo no teu espírito, santificado pela presença de Cristo. Para quem? Para a igreja. Você foi salvo, santificado para a obediência. E a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que faz a remissão, graça e paz vos sejam multiplicados. Você e eu somos eleitos e fomos postos para a obediência. Diga: eu fui posto para a obediência. Então, nós somos imitadores daquele que foi o exemplo de obediência. Nós não imitamos Jesus Cristo no cumprimento da lei. Nós não imitamos Jesus Cristo no seu sacrifício da via crucis, nas obras da carne, porque ele foi o nosso substituto, não é para ser imitado no cumprimento da lei. Mas nós imitamos as virtudes de Jesus Cristo. Nós imitamos o seu caráter, nós imitamos aquele exemplo todo de como proceder, como viver, e ele ensinou pelo exemplo da obediência. Então, se alguém quer imitar a Cristo, pare de fazer jejum, pare de ir para o monte, fazer vigília, achar que tem que batizar nas águas, passe a ser obediente. Obedecer, já disse o profeta Samuel, é melhor do que sacrificar. Muito bem. Filipenses 2:7-8 diz: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Obediente até a morte. E qual foi o resultado desta obediência de Jesus Cristo? Versículo 9. Aqui começa um grande segredo. Temos? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então aqui está o segredo. Eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que obedecer a Deus, porque a obediência a Deus traz a honra de Deus. Diga: a obediência traz a honra de Deus. Amém? Traz galardão em vida. João 15:5-7 diz: eu sou a videira, vossos ramos. Quem permanece em mim e eu nele, quem obedece, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim, permanecer em Deus é obedecer a Deus, é estar firme em Deus, é ter comunhão íntima com Deus, é comungar com Deus, é compartilhar tudo com Deus, é ser pastoreado por Deus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, a confissão ser mantida firme, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se permanecer, se obedecer. Você sabe o que significa obedecer no dicionário? Submeter-se à vontade de alguém. Executar as ordens. Obedecer também é estar submetido à autoridade. Obedecer é ceder. Obedecer é observar e cumprir.
Obedecer é sujeitar-se, é submeter-se. Amados, nós temos que nos submeter, que nos sujeitar à vontade de Deus. Nós temos que ceder, nós temos que executar as ordens de Deus. Diz Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ah, como tem gente na obra de Deus, Senhor. E nas horas de oração então? Não é verdade, Sueli? Senhor, amantíssimo Pai, amantíssimo, soberano, majestoso, todo-poderoso Pai, Senhor, Senhor, Senhor. Amados, põe de novo, deixa aí, por favor, Cátia, amada. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Que palavra forte, não é? Algumas pessoas o chamam de Senhor, mas não o fazem Senhor de suas próprias vidas. Muita gente o chama de Senhor, mas não o obedecem, não se sujeitam, não se submetem a Deus. Não têm a honra de Deus. Não podem pedir o que quiser e esperar que sejam atendidos em seus pedidos. Lucas 6, 47, 48. Todo aquele que vem a mim e ouve vir a mim, amados, vir a Cristo, até o lobo vem. Até o filho da perdição, professor Luciano, vem. Porque a palavra atrai a todos, chama a todos. E o ímpio vem para livrar a sua, né? O ímpio vem para tirar proveito, vem porque ele quer receber, ganhar alguma coisa. Ele vem para ter algum benefício. Ele não vem pela salvação, pela escolha, pelo amor. Ele vem porque ele quer alguma coisa, quer tirar alguma coisa. O ímpio é filho da perdição e como o pai dele só veio para matar, roubar e destruir. Todo aquele que vem a mim, agora tem uma diferença, e ouve. Tem muita gente enchendo igreja, mas que não ouve nada. E ouve as minhas palavras. Tem gente também que não ouve porque não tem ninguém pregando a palavra. Então não tem como ouvir. Então veja a responsabilidade do altar. Agora, uma vez que o altar é responsável para falar a palavra de Deus, expor a palavra de Deus, tem que haver responsabilidade da ovelha em ouvir, obedecer, praticar. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E aqui vem uma comparação linda. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, dá trabalho. Abriu profunda vala sua, não é do dia para a noite, da noite para o dia. Lançou o alicerce. E aprendemos qual é o alicerce. O alicerce é o firme fundamento, é Jesus Cristo ressuscitado. Amém? Ele é semelhante a este homem, né? Lançou o alicerce sobre a rocha. Lá embaixo está tudo que é Deus. O alicerce é o Cristo ressuscitado. E aí ele começa a edificar. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Quem obedece a Deus tem a sua vida inabalável, firme sobre a rocha. Amado, não tem problema nem crise que possa lhe destruir. Não tem. O que Deus mandar fazer, igreja, faça. O que Deus disser, está dito. O que Deus falar, não questione. Não discuta com Deus, não duvide, não desconfie, não fique ali questionando. Submeta-se, submeta-se. Nós não estamos tratando aqui com um deusinho de barro pequenininho feito à imagem do homem. Nós estamos tratando com o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Criador do Universo, o Deus, amados, que tem o controle absoluto de todas as coisas e que é soberano sobre tudo e sobre todos. Então não discuta com Ele, não duvide dEle, não desconfie dEle. Porque se eu quero viver uma vida plena, abundante, se eu quero ter experiências com Deus, se eu quero ver Deus agir, eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que obedecer a Deus. E a terceira etapa, eu tenho que viver somente por fé. Não pode colocar outro caminho para viver a palavra de Deus, a vida da fé. Viver por fé. Há um segredo em Apocalipse 21, 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ele disse aqui, tudo está feito.
Jesus na cruz disse isso. Tudo está consumado, está feito. Ele é o início e ele é o fim. Ele já sabe o início e ele já sabe o fim de todas as coisas. E não importa, igreja, o que aconteça no meio do caminho. Você vai crer junto comigo que o que acontecer no meio do caminho não invalida o fim que já está preparado. Creia que o fim vitorioso que Deus tem para você, ele já consumou. Está feito. A vitória está garantida. Já foi feita na cruz do Calvário. E ele diz, está feito, está consumado. Amados, o meio do caminho é que é complicado, mas o fim já está determinado. É a tua vitória e a minha vitória. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós não vamos vacilar na nossa confissão. Quem conhece a Deus, obedece a Deus. E por obedecer a Deus, crê no que Deus diz. E por isso, tem um final feliz. É um exemplo de fé, é um exemplo de coragem. Tem testemunho para contar para os outros todos os dias. Às vezes, amados, nós não entendemos algumas coisas que nos acontecem. Você já passou por isso ou passa? Às vezes você não entende por que você está passando por uma situação. Você não entende algumas coisas que acontecem. E às vezes nós ficamos nos perguntando, por quê? Por que eu? Já se perguntou isso? Por que eu? Por que comigo? Por que agora? Por que essa situação se levantou? Às vezes a gente vai mais fundo. O que é que eu fiz para merecer isto? Há coisas na vida que são inexplicáveis. Nós não temos a explicação para elas. Naquele momento nós não temos as respostas. Mas, se você conhece a Deus, o Deus verdadeiro, e se você o obedece e vive por fé, tudo passa, tudo muda, tudo vira para o bem. Tudo vira para o bem. Eu quero lhe dizer nesta noite, que se você se encontra num momento de perplexidade, em que você pergunta, por quê? Por que eu? Por que eu estou passando por isso? O que é que eu fiz para merecer? O Senhor tem uma palavra para você. Apenas me obedeça. Apenas viva por fé. Porque vai passar. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam, que obedecem, que se submetem a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você tem um chamado, tem um propósito de Deus na sua vida, irmão Gilberto. Esse propósito ninguém pode frustrar. E se você é chamado por Deus com um propósito de Deus, aquilo que veio contrário à sua vida vai virar de alguma forma e vai cooperar para o seu bem. Então, eu vou lhe fazer um pedido agora. Esqueça por alguns instantes o que você está passando. Será que você consegue? Uns breves momentos, esqueça o que você está passando. Porque isso que você está passando é o meio da caminhada. É o meio do trajeto. Eu vou agora profetizar na sua vida. No nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, com a autoridade de Cristo que está nas nossas vidas e em minha vida, pela autoridade ministerial, pela unção de ministério, eu vou profetizar o final de tudo isso que você está vivendo. E você vai agora crer, em nome de Jesus, a sua família vai ser vencedora. Em nome de Jesus, a sua família vai se converter ao Senhor. Em nome de Jesus, o seu casamento vai ser como você sempre sonhou e vai além, porque Deus tem mais. Em nome de Jesus, o seu lar vai ter harmonia, vai ter
paz, vai ter união. Em nome de Jesus, esse dinheiro que você está esperando vai ser liberado. Em nome de Jesus, a vitória na justiça já é sua. Em nome de Jesus, eu lhe vejo já pela fé com o seu carro novo. Em nome de Jesus, eu lhe vejo com a sua casa própria, liberto do aluguel. Em nome de Jesus, eu lhe vejo hoje com os seus negócios todos prosperando. Em nome de Jesus, eu profetizo o pagamento de todas as dívidas. Em nome de Jesus, essa porta que você está esperando já se abriu. Em nome de Jesus, essa doença não vai lhe derrotar, porque as chagas de Cristo já lhe sararam. Em nome de Jesus, o seu cônjuge, seu marido ou sua esposa já se converteu ao Senhor. Em nome de Jesus, os seus filhos já voltaram para casa. Em nome de Jesus, eu profetizo os teus filhos, os teus amados aí do seu lado. Em nome de Jesus, esse vazio no seu peito já foi preenchido esta noite. Em nome de Jesus, essa depressão, esse choro, essa angústia, essa tristeza já saiu da sua vida. Em nome de Jesus, comece hoje a sorrir. Em nome de Jesus, comece a glorificar o Deus que tem os olhos sobre a sua vida. Em nome de Jesus, comece a agradecer por antecipação. Só quem tem fé e vive por fé, agradece por antecipação. Em nome de Jesus, não se importe com o que se opõe a você. Em nome de Jesus, não se importe com o que surja de barreiras. Em nome de Jesus, não se importe com o que se levantou contra a sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo que o inimigo não vai impedir, não vai destruir os seus sonhos. Eu profetizo que o inimigo está debaixo dos nossos pés. Ele já está derrotado. Veja, em nome de Jesus, o final vitorioso nessa sua luta. Comece a pensar na vitória. Em nome de Jesus, comece a ver a vitória. Em nome de Jesus, comece a sentir o gosto da vitória. Em nome de Jesus, toque na vitória hoje por fé. Não se deixe abater por nada. Em nome de Jesus, eu rechaço o desânimo, o abatimento. Não abaixe a sua cabeça. Em nome de Jesus, resista até o fim, porque no fim está preparada a vitória para cada filho que conhece a Deus, que obedece a Deus, que vive por fé em Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus tem um final glorioso para cada vida que está crendo. Em nome de Jesus, eu profetizo que você será vencedor dessa luta, e quantas mais você tiver na vida, em nome de Jesus, eu lhe declaro que você não se desespere, que a calma venha ao seu coração nesta noite. Deus está no controle de tudo. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. A mão de Deus está conduzindo você em triunfo. Agora é hora de você confiar em Deus. Eu profetizo que esse Deus que nós conhecemos aqui na Cristo Vive, eu profetizo que você sabe em quem você tem crido, você sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu profetizo que este Deus que não lhe desampara, está agora lhe amparando, está agora lhe segurando nas mãos. Eu profetizo que você está sentindo agora firmeza, segurança, confiança, a sua fé está sendo exercitada. Em nome de Jesus, eu profetizo a vitória definitiva na sua vida, para a glória de Deus. Amém e amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Duas passagens e encerramos. 2 Timóteo 1:12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho. Não se envergonhe, porque eu sei, e você sabe, eu sei em quem tenho crido, e eu estou certa, você esteja certo, de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Tudo que você tem feito não é vão. O Senhor está guardando tudo. Há galardão para você. Eu queria dizer a esta igreja que esta igreja tem crédito com Deus nos céus.
Aleluia. Aqui você aprende a conhecer a Deus, conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos impossíveis. Você precisa apenas obedecer a Ele e viver por fé. E eu encerro com 1 de Pedro 5, 6 a 10, que diz: humilhai-vos, submetei-vos, obedecei, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Essa mão que está sobre a sua vida é poderosa. Submeta-se, renda-se, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ele vai exaltar. Ele vai exaltar. O tempo é dele, porque o tempo é oportuno para Ele te exaltar. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Esta igreja é sóbria e vigilante. O diabo, vosso adversário, desempregado do céu, despojado na cruz do Calvário, anda em derredor. Ele não pode nada, mas ele insiste em andar em derredor. Derredor é longe, mas que ele anda em derredor, ele anda. E ele quer fazer barulho para intimidar você, para lhe assustar. Ele anda em derredor como o leão que ruge. Ele não é nem leão. E o rugido dele não é nem rugido autêntico. É uma imitação barata, que só assusta quem não conhece a Deus. Mas ele anda em derredor, rugindo como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Ele procura. Devorar no original grego, sabe o que significa? Que ele procura alguém, João, para trabalhar na carne. Devorar é trabalhar na carne. Ele trabalha na carne, com as suas mentiras. A carne daqueles que não conhecem a Deus. Ou que o conhecem, mas que o não obedecem. Ou que não vivem por fé. E diz a Bíblia: resisti-lhe firmes na fé. Não é com batalhas nem com varinhas. É pela fé que você resiste. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos. Você não é o pobre da terra. Tem muita gente sofrendo. Igual, alguns piores. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, favor imerecido, benevolência, bondade, misericórdia, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou. Você já é chamado, meu bem, querido, amado de Deus. Se Ele te chamou à sua eterna glória. Não é uma glória passageira para uma experiência um dia e uma derrota no dia seguinte. É para a eterna glória. Depois de ter sofrido por um pouco. Ninguém disse que a vida era um mar de rosas com Cristo. Mas é por um pouco que se sofre. Não é para sempre. A glória é eterna. O sofrimento é por um pouco. Ele mesmo, Cristo Jesus, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O final, igreja, é este. Você vai sair de todas as situações da sua vida assim, aperfeiçoado, firmado, fortificado e fundamentado. Então, viva pela fé, obedeça a Deus. O seu final já é glorioso. E quem recebe isso no seu coração, diga amém. Então vamos todos ficar de pé. Assim seja, assim disse o Senhor. Assim vai se cumprir na vida de quem crê e de quem obedece. Aleluia. Glória a Deus. Bispo Rai, oração final, bênção final, ministros de louvor rapidamente. Temos 2 minutos para encerrar este culto glorioso. Mas Deus não encerra a bênção sobre a sua vida. Você vai sair por aquelas portas hoje, dando por antecipação glórias a Deus. O meio do caminho é só o meio do caminho. Tem que andar e tem que chegar até o final. O final é glorioso e já está consumado. Já está feito. Creia, 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 creia. Saia daqui crendo. Saia daqui com uma fé inabalável. Vão te conhecer por causa dessa sua fé.